preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Declare: Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Aleluia, aleluia. Nós estamos aqui, Senhor. Nós erguemos um altar de adoração nessa cidade. Nós declaramos que Beberibe pertence ao Senhor Jesus. Nós queremos declarar o nome de Jesus sobre essa cidade. Nós queremos declarar o nome de Jesus sobre essa cidade. Aleluia. Oh! Faça dessa canção a sua oração nessa noite. Deixa Deus te usar. Aleluia. Só quero declarar teu nome, Jesus, sobre cada mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença. Eu clamo, Jesus. Só quero declarar teu nome, Jesus, e todo vício há de se quebrar. Declaro esperança, declaro esperança e liberdade. Eu clamo, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura.
teu nome é vida. Quebra as correntes, dissipa as trevas, vem sobre nós. Só quero declarar teu nome, Jesus, sobre todo medo e depressão, sobre ansiedade e os seus cativos, eu clamo Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as correntes, dissipa as trevas, vem sobre nós. Declare isso, teu nome é poder, teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as correntes, dissipa as trevas, vem sobre nós. Sobre os altos montes, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre cada opressão, sobre essa família, eu declaro o santo nome, Jesus. Declare isso bem alto. Sobre os altos montes, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre cada opressão, sobre sua família, eu declaro o santo nome, Jesus. Declare mais uma vez. Sobre os altos montes, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre cada opressão, sobre sua família, eu declaro o santo nome, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as correntes, dissipa as trevas, vem sobre nós. Declare. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as correntes, dissipa as trevas, vem sobre nós. Hallelujah. And how great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God.
Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself with light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to it. Age to age she stands, and time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. And the Godhead, the three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me.
You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Aleluya, oh Señor poderoso Aleluya, oh Señor poderoso Aleluya, exalto, oh Señor poderoso, digno te louvor, digno te louvor, tu exalto, exalto, oh Señor poderoso, digno te louvor, digno te louvor, tu exalto. Oh Señor poderoso Aleluya, aleluya, oh Señor poderoso digno te louvor, tu és santo. Aleluia, santo.
só tu. Tua só tu, só tu, Digno te louvor, a tua só tu, só tu, ó Senhor poderoso. Digno te louvor, a tua só tu, só tu, ó Senhor poderoso. Digno te louvor, digno te louvor, a tua só tu, ó Senhor poderoso. Digno te louvor, digno te louvor, a tua só tu, só tu, ó Senhor poderoso. Digno te louvor, digno te louvor, a tua só tu. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Good to go. Glória a Deus. Bibi Ribi. We're not in America anymore. Não estamos mais nos Estados Unidos. We're with the beautiful people Nós estamos com as pessoas of lindas Bibi Ribi. de Beberibe. And it's good to be here tonight. E é bom estar aqui nessa noite. Thank you for coming and hanging out with us. Muito obrigado por vir passar tempo com a gente. We're going to get right to the point. Nós vamos chegar no ponto. We didn't come here to put on a show. A gente não veio fazer um show. We came here to link arms with you Nós viemos nos juntar a vocês to reach this city for Jesus. para alcançar essa cidade para Jesus. And here's part of our job. E aqui está parte do nosso trabalho. To help you do things Para te ajudar a fazer as coisas that maybe you've never done before que você talvez nunca tenha feito antes. by having faith in Jesus. Tendo fé em Jesus. So tonight, Então, nessa noite, I have a few questions for you. eu tenho algumas perguntas para você. And the first one is this. E a primeira pergunta é essa. Are you ready Você está to pronto take a step of faith? para tomar um passo de fé? Raise your hand if you're ready. Levante sua mão se sim. That's a good sign. Esse é um bom sinal. I'm going to hold you to that later tonight. Mas eu vou segurar você com isso, tá? And don't you dare lie to me, Não minta pra mim. or the Lord's coming for you. Ou o Senhor vai vir por você. Tonight, Nessa noite, we're going to have the topic of healing. a gente vai falar sobre cura. This is a complicated topic, Esse é um tópico um pouco complicado. only because many people have made it complicated. Somente porque algumas pessoas fizeram complicado. It's actually not that big a deal. Porque, na verdade, não é tão Did complicado you assim. know
Vocês sabiam that it's not the pastor's job que não é o trabalho do pastor to do all the ministry? fazer todo o ministério. Jesus didn't say all the pastors do everything. Jesus não disse, todos os pastores façam tudo. Pastors are a part of the body of Christ. Os pastores são parte do corpo de Cristo. And part of their job is to equip the saints. E parte do trabalho deles é equipar os santos. And if you believe in E Jesus, se você acredita em Jesus, then you are a saint. então você é um santo. Amen? Amém? So tonight, Então nessa noite, I hope you didn't come eu espero que você não tenha vindo to take a picture with the good-looking American para tirar uma foto com o americano bonito with the funny hair. ou com o cabelo engraçado. I hope you came tonight Eu espero que você tenha vindo to nessa be noite equipped para ser equipado by faith pela fé to do things para fazer as that coisas you haven't done que before. você nunca fez antes. Amen. Amém. All right. Tudo bem? As we start, Quando começamos, there's a few things about healing, tem algumas coisas sobre cura, lies that people believe. mentiras que as pessoas acreditam, And I'm going to tear some of them down very quickly. que eu quero acabar com elas rapidinho. Here's the first lie we believe. Aqui está a primeira mentira que acreditamos. Only special people Apenas pessoas especiais can pray for healing. podem orar por cura. That's a lie people believe. Essa é uma mentira que as pessoas acreditam. I must go find someone Eu preciso achar alguém who is very special, que é muito especial, a man of God homem de Deus or a woman of ou uma God mulher de Deus who knows all kinds of smart que things, conhece todas essas coisas inteligentes, or they have a gift of healing. que tem um dom de cura. Only they can pray for healing. Somente eles podem orar por cura. They don't say it the same in Portuguese. A gente não fala igual em português. English, Em inglês, Portuguese. em português. We got to work on that later. A gente vai trabalhar nisso mais tarde. If you believe that only special people Se você acredita que apenas pessoas especiais that have the gift of que healing têm o dom de cura or a special title, ou um título especial, if they're the only ones that can pray for healing, se somente eles podem orar por cura, then I'm going to tear that down right now. então eu vou desmistificar isso agora. In 1 Corinthians chapter 12, Em 1 Coríntios capítulo 12, Paul talks about many different gifts, Paulo fala de diversos dons. and one of them is a gift of healing. E um deles é o dom de cura. And that's why many of us believe the lie E é por isso que muitos nós acreditamos na mentira that only special people with the gift of healing can pray. que apenas pessoas especiais com o dom de cura podem orar. But let me tell you the truth. Mas deixa eu te contar a verdade. In the Greek, Em grego, when it says the gift of healing, quando fala o dom de cura, both of those words are plural. essas duas palavras estão no plural. What are you going to do with that? E o que eu vou fazer com isso? It says gifts of healings, Diz plural. dons de curas, no plural. Ooh. That means that there's many different kinds of giftings Isso significa que tem diversos dons for many different kinds of healings. para diversos tipos de cura. Wow. Uau! We're already poking a hole in one theory, aren't we? Então a gente já fez um buraco numa teoria, né? It's not an elite special few. Não é umas pessoas especiais. Yes, there are people who have a gift of healing, Sim, existem pessoas que têm um dom de cura. just like there are people who have the gift of preaching. Assim como pessoas que têm o dom de pregar. But you can still preach a sermon. Mas você ainda pode pregar um sermão. You might not have the gift, Talvez você não tenha o dom, but you can still preach a good sermon. mas você ainda pode pregar um bom sermão. But then God does give some people the gift. Mas Deus dá para algumas pessoas esse dom. But if you could only pray for healing if you have the gift of healing, Mas se você somente puder orar por cura, se você tiver o dom de cura, then why in the book of James, então por que no livro de Tiago, chapter 5, capítulo 5, does James say, when you are sick, Tiago fala, quando você estiver doente, call for the elders to pray for you, chame os anciões da sua igreja and you will be healed? e você vai ser curado. You know what he does not say? Sabe o que ele não diz? He does not say, Ele não diz, call the people with the gift of healing chame as pessoas com dom de cura to come and pray for you, does he?
para vir orar por você. Ele não fala isso. I want you to think about that for a little while. Eu quero que você pense nisso por um momento. Because if it was only the people with the gift of healing, Porque se fosse somente as pessoas com dom de cura, then why don't we just call them? então por que apenas não chamamos elas? But the Bible says this, Mas a Bíblia diz isso, that God moves by faith que Deus se move pela fé, through his people. através de seu povo. And he gives various giftings. E Ele dá vários dons, But that doesn't mean mas isso não that significa he won't move through healing through you. que Ele não vai se mover com cura através de você. You can pray for people Você pode orar pelas pessoas and God can heal them. e Deus pode curá-las. You don't have to have a title Você não precisa de um título or special knowledge. ou de um conhecimento especial. You just have to be a child of God Você apenas tem que ser um filho de who has Deus, the Holy Spirit, que tem o Espírito Santo, the Spirit of Santo, o Espírito Santo, living inside of you. vivendo dentro de você. Amen? Amém? Let me ask you this question. Deixa eu te fazer essa pergunta. How many of you believe in Jesus? Quantos de vocês acreditam em Jesus? Amen. Amém. How many of you have the Holy Spirit? Quantos de vocês têm o Espírito Santo? A Spirit of Santo. O Espírito Santo. That means you qualify Isso significa que você está to pray qualificado for healing. para orar por cura. The question is, will you? A pergunta é: você vai? In the book of Luke, No livro de Lucas, chapter 17, capítulo 17, it says this in verse 5. diz isso no versículo 5. The apostles said to the Lord, Os apóstolos disseram ao Senhor. this was the 12 apostles. Isso foi os 12 apóstolos. This was not just the regular disciples. Não eram os outros discípulos. This was Peter, Esse foi Pedro, Matthew, Mateus, Judas, Judas, the inner circle. o círculo íntimo. They came to Jesus and asked a question. Eles vieram até Jesus e fizeram uma pergunta. Increase our faith. Aumenta a nossa fé. They asked him to grow their faith, Eles pediram que aumentassem a fé deles to give them more. para receberem mais. What a great prayer to pray. Mas que ótima oração a se fazer. If Jesus were here tonight, Se Jesus estivesse aqui nessa noite, how do you think he would respond to that prayer? como você acha que ele responderia essa oração? Do you think he would be pleased by that prayer? Você acha que ele ficaria feliz com essa oração? I mean, you didn't ask for money. Assim, você não pediu dinheiro. You didn't ask for women. Você não pediu mulheres. You asked for faith. Você pediu fé. Wouldn't that be great? Isso não seria ótimo? But watch what happens next. Mas preste atenção no que acontece depois. Jesus responds to them. Jesus responde a eles. He's not talking to the Pharisees. Ele não está falando com os fariseus. He's not talking to the Gentiles. Ele não está falando com gentios. He's talking to the apostles. Ele está falando com os apóstolos. He said, if you had faith like a mustard seed, Ele respondeu: se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, you could say to this tree, be uprooted and move. poderão dizer a esta árvore: arranque-se e plante-se no mar. Go jump into the sea, Vá para dentro do mar. and the tree would obey you. E a árvore te obedeceria. Why did Jesus respond like that? Por que que Jesus respondeu desse jeito? What a good request for them. Foi um ótimo pedido. But it feels like Jesus is rebuking them. Mas parece que Jesus os está repreendendo. And watch what he says next. Agora preste atenção no que ele diz Because he's depois. still talking. Porque ele ainda está falando. He says, will any of you Qual de vocês, who has a servant that is plowing, tendo um servo que esteja arando, or you're tending to the sheep, ou cuidando das ovelhas, when you come into the field and you sit at the table, quando ele chegar do campo e sentar na mesa, will you not look at your master and say, you eat first? você não vai olhar para o seu mestre e falar: coma primeiro? And after your master has ate and drank, E depois que o seu mestre comeu e bebeu, and the servants come back to eat, e os servos chegarem para comer, does the master thank the servant for doing what they were told? o mestre agradece o servo porque eles fizeram o que foi pedido? No, Não. they're just doing their job. Eles só estão fazendo seu trabalho. The master owes them nothing. O mestre não deve nada a eles. He owes them nothing. Ele não deve nada a They eles. work for him. Eles trabalham para ele. They're his slaves. Eles são seus escravos. He owes them nothing. Ele não deve nada a eles. That just because they did their job Só porque eles fizeram seus trabalhos, doesn't mean God owes them. não significa que Deus tem uma dívida. Can you imagine getting to heaven Você consegue imaginar chegar no céu and
looking at Jesus Aí você olha para Jesus and saying, hey, e Jesus, fala: Ei, Jesus, look at all the things I did for you. olhe todas essas coisas que eu fiz para você. You owe me now. Agora você me deve. I sacrificed so much for you, Eu Jesus. sacrifiquei tanto por você, Jesus. Nope. Não. You know what he says the slaves are supposed to say? Sabe o que os servos deveriam dizer? We are unworthy servants. Nós somos servos inúteis. We have only done our job. Apenas cumprimos o nosso dever. You know what I think Jesus is doing? Sabe o que eu acho que Jesus está fazendo? He's taking a shot at their pride Ele está dando um tiro no orgulho deles. because there's a sickness in the body of Christ Porque tem uma doença no corpo de Cristo, where we want to be above each other. onde queremos estar acima dos outros. I'm more special than you are. Eu sou mais especial que você. You want to know why I'm more special? Quer saber por que eu sou mais especial? Because I have more faith than you. Porque eu tenho mais fé que você. So when I pray, things happen. Então, quando eu oro, as coisas acontecem. So you don't worry about praying. Então, não se preocupe em orar. You bring them to me, Pode trazer para mim, the man of God, homem de Deus, and I will declare. e eu vou declarar. Ah, That's gross, isn't it? isso é nojento, não é? There's a belief system in the disciples Tem uma crença no meio dos discípulos that they were thinking, maybe if I was like Moses que eles pensavam, talvez se eu fosse igual a Moisés, or Elijah ou como Elias, or ou Abraham como Abraão, or Elisha, ou como Eliseu, and they had great faith e eu tivesse uma grande and they fé did great e miracles fizesse grandes milagres, and everyone looked up to e them. todo mundo olhasse para mim, Celebrity. celebridade, They said, wow, falasse, uau, they're special ele é especial, because they have so much faith. porque ele tem tanta fé. When they pray, things happen. Quando eles oram, coisas acontecem. So Jesus, give us faith Então Jesus nos dê fé. so everyone else will think we're special too. Então todos vão pensar que nós somos Then we especiais. can rise above them Então nós vamos estar acima and they will deles. look up to us. E eles vão olhar para nós. And Jesus said, no, E Jesus disse, não. that's not how the kingdom works. Não é assim que o reino funciona. That's not my heart. Esse não é o meu coração. That's how you guys mess this up, É assim que vocês bagunçaram tudo. but it's not my heart. Mas não é o meu coração. The greatest in the kingdom of heaven. O maior no reino dos céus. The greatest in the kingdom of heaven O maior no reino dos céus. is the greatest servant of all. É o maior servo de todos. Not the one with the biggest titles. Não é aquele com os mais títulos. Not the one who did the most for Jesus. Não é aquele que fez mais por Jesus. But they really did it for themselves. Mas fizeram por si mesmos. The greatest in the kingdom of O heaven maior no reino dos céus is the one who lowers himself é aquele que se humilha and says, I will serve e you. diz, eu vou te I will servir, love you. eu vou te I amar, will equip you eu vou te equipar, because I'm not better than you. porque eu não sou o melhor que There's a você. God in heaven Tem um Deus nos céus and he loves you. e Ele te ama And I want to draw you to him. e Ele quer te levar até Ele. I don't want to draw you to me. Eu não quero te atrair até mim. You need to know Jesus. Você precisa conhecer Jesus, What he's done for o you. que Ele fez por você What he wants to do through e o you. que Ele quer fazer através de você. I don't even care if you remember me. Eu não me importo se você não lembra de mim. I want to lead you to Jesus. Eu quero te levar até Jesus. Amen. Amém? Celebrity Christianity O cristianismo das celebridades needs to die. precisa morrer. All this talk of elevating people above one another, Toda essa conversa de querer estar acima dos outros, it's not the heart of God. isso não é o coração de Deus. It's not the heart of God. Não é o coração de Deus. You know what it does? Sabe o que isso faz? Is it makes his body Isso faz com que seu corpo think that they can't do anything. pense que não pode fazer nada. Only the big men of God can. Apenas os grandes homens de Deus podem. Ué, It's gross. é nojento. So let's go back to the question. Então vamos voltar à pergunta. When they said increase our faith, Quando eles falam aumente and he nossa turns the fé tables upside e down, Jesus vira a mesa,
He says, you're thinking wrong about this. Ele pensa, vocês estão pensando errado This sobre isn't about isso. how much faith you have. Não é sobre quanta fé você tem. It's not about being better than anyone else. Não é sobre ser melhor do que os outros. It's about using your faith É sobre usar a sua fé to do the will of God para fazer a vontade de on Deus, earth as it is in heaven. assim na terra como no céu. It's not about you. Não é sobre você. And every time you make your faith about you, E toda vez que você torna a sua fé sobre você mesmo, you're wrong. você está errado. And you're not acting like Jesus. E você não está agindo como Jesus. Jesus says, look, Jesus disse, olha, you think you need all this great big faith, você pensa que precisa dessa fé gigantesca? but the opposite is true. Mas o oposto é verdade. A little bit of faith Um pouquinho de fé makes all things possible. torna todas as coisas possíveis. It's not a little bit of faith, Não é um pouquinho de fé, and then a little more, então um pouquinho and mais, then a little more. então um pouquinho mais. That's not how it works. Não é assim que funciona. Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, I've got a demonstration for you. eu tenho uma demonstração para vocês. I have with me tonight Hoje eu tenho comigo, €1. eu tenho €1. If I drop this on the floor, Se eu derrubar isso aqui no chão, I don't think anyone in this place is going to pick it up. eu não acho que ninguém vem aqui pegar. Why? Por quê? Because it's worthless. Porque não tem tanto valor. I cannot buy anything in BB for €1. Eu acho que eu não consigo comprar nada aqui em Beberibe com €1. Can you? Você consegue? No. Não. You can't even exchange this at the bank. Eu acho que vocês não conseguem nem trocar isso no It's banco. worthless. Não tem tanto valor. And this is what the body of Christ thinks about themselves. E é assim que o corpo de Cristo pensa sobre si mesmo. They think, I can't pray for healing. Eles pensam, eu não posso orar por cura. I can't kick out demons. Eu não posso expulsar demônios. Why? Por quê? Because I have little faith. Porque eu tenho pouca fé. Only people with big faith can do that stuff. Apenas pessoas com uma grande fé podem fazer isso. Watch this. Mas olhe isso. Now we have 50 AI. Agora a gente tem R$50. Ooh, big stuff now, baby. Agora a gente tem coisas grandes. That's a lot more faith than €1, right? Isso é muito mais fé do que €1, né? You can't even kick out a demon. Você nem consegue expulsar um demônio. But now, Mas I agora can kick out a few demons eu consigo expulsar alguns because I have demônios more faith than you do. porque eu tenho mais fé que você. But wait, Mas espere, there's more. tem mais. Watch this. Olha isso. Oh, baby. Now we're getting rich. Agora a gente tá rico. 100 100 American dollars. dólares americanos. Oh, baby. Now I have so much faith. Agora eu tenho tanta fé. I'm starting to be like Evangelista Dave Howard. Eu tô tipo o evangelista Dave Howard. Evangelista Eduardo. O evangelista Eduardo. I can do all the things they do now Agora eu posso fazer tudo que eles fazem. because I have $100 worth of faith. Porque eu tenho $100 de fé. My faith is definitely bigger than yours now. A minha fé com certeza é maior que a sua. Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, that's the way they used to think. esse é o jeito que eu costumava That's pensar. the way we think. Esse é o jeito que nós And it's pensamos. wrong. E é It's errado. wrong. É errado. How many people in this place, Quantas pessoas nesse lugar you did not pray for healing você não orou por cura because you thought your faith was too small? porque você pensava que sua fé era pequena demais? How many of you disqualified yourself Quantos de vocês se desqualificaram from kicking out a demon de expulsar um demônio because you thought your faith was too small porque vocês pensaram que sua fé era pequena demais? and you thought God wouldn't answer your prayers E você pensou que Deus não ia responder sua oração because you needed more faith? porque você precisava de mais fé. You needed special titles. Você precisava de títulos especiais. And you know what Jesus says? E sabe o que Jesus diz? A little bit of faith Um pouquinho de fé in a great big em God um Deus grande makes all things possible. torna todas as coisas possíveis. It's not a little bit of faith Não é um pouquinho de fé that makes a few things que possible, torna algumas coisas and then possíveis. some more faith, Então um pouquinho mais and some more e um faith pouco mais that makes everything que possible. torna tudo possível. Stop making it about the size of your faith. Pare de tornar isso o tamanho da sua fé. It's about the size of our God. É sobre o tamanho do nosso Deus. And when you take a little bit of faith E quando você pega um pouquinho de
and you fé put it in a great big e God, você coloca em um Deus gigante, all things become possible. todas as coisas se tornam possíveis. Not a few things. Não algumas coisas, All things become possible. todas as coisas se tornam possíveis. When you have a little bit of faith. Quando você tem um pouquinho de fé. Amen. Amém. We have a problem in the church today. Mas a gente tem um problema na igreja hoje. We have too much faith in our faith. A gente tem fé demais na nossa fé. Oh, God's going to do something big tonight because I got great big faith, Esther. Deus vai fazer muitas coisas hoje porque eu tenho uma fé grande, Esther. You said that very well. Thank you. You're welcome. De nada. That's what we say. É isso que nós dizemos. It's ridiculous. É ridículo. We have so much faith in our own faith. Nós temos tanta fé na nossa própria fé. It's not about you. Não é sobre você. It's about a little bit of faith É sobre um pouquinho de fé in a great big em God um Deus gigante. so that we can reveal His heart Para que possamos revelar o coração dele on this earth nessa terra. as it is in heaven. Como é na terra, Because no we céu. carry His Holy Spirit, Porque nós carregamos o seu Espírito Santo. a Spirit of Santo, Sorry. a Spirit of power, Um espírito de poder. a Spirit of love, Um espírito de amor. and sound mind E na nossa mente is already in you. está já dentro de você. I don't care how big your faith is. Eu não me importo com o tamanho da sua fé. Stop placing your faith in yourself Pare de colocar a sua fé em si mesmo. and take what you have E pegue o que você tem and put it in God. e coloque em Deus. And watch what He does in your life. E olhe o que Ele vai fazer na sua vida. That's good preaching, Esther. Essa é uma boa pregação, Esther. You're doing a great job. Você está fazendo um ótimo What trabalho. happens next? E o que acontece depois? Let's tell the people. Vamos contar para as pessoas. We're going to turn just for a moment. A gente vai só por um momento. But I want you to remember, Mas eu quero que você se lembre. we just read that Jesus called them slaves. A gente acabou de ler que Jesus os chamou de We're escravos. going to come back to that in a moment. E a gente vai voltar por isso em um momento. In the book of Mark, chapter 9, No livro de Marcos, capítulo 9, and in the book of Matthew, chapter 17, e no capítulo de Mateus, versículo 17, we find the same story. a gente tem a mesma história. And for the sake of time, E por causa do nosso tempo, I'm going to paraphrase them together. eu vou parafrasear as duas juntas. Jesus is transfigured on the mountain. Jesus foi transfigurado na montanha. And as he's coming down the mountain, Enquanto ele está descendo a there's a montanha, great big commotion going on. tem uma grande multidão ali embaixo. He's bringing some of his disciples, Ele está trazendo alguns dos seus discípulos. but the rest of them are down there arguing. Mas o resto deles já estavam lá embaixo discutindo. There's a great big crowd. Tinha uma multidão gigante They came to watch. que veio assistir. There's his disciples, Ali estão os discípulos and there's some Pharisees e alguns fariseus. arguing with the disciples. Eles estão discutindo com os discípulos. But then there's a father and his son, Mas aí tem um pai e seu filho. and his son was demon possessed. E o seu filho tinha um demônio. And this demon was trying to kill this little boy. E esse demônio tentava matar o garotinho. And when Jesus comes down the mountain, E aí quando Jesus desce da montanha, the first thing he says is this: a primeira coisa que ele diz é isso. Disciples, Discípulos, why are you arguing with them? por que vocês estão discutindo com eles? We're going to come back to that. A gente vai voltar para isso. And then the father begins to cry out. E aí o pai começa a chamar por Jesus. And he says, Jesus, E disse, Jesus, my boy has a demon. o meu filho está possuído. I brought him to your disciples, Eu chamei os seus discípulos, but they could not cast it out. mas eles não conseguiram expulsar. If there's anything you can do, Se tiver alguma coisa que você possa fazer, will you help him? você pode ajudá-lo. And Jesus was deeply bothered. E Jesus ficou muito incomodado. What do you mean if there's something I can do? O que você quer dizer com se eu posso fazer algo? Do you not know who you're talking to? Você não sabe com quem você está falando? Do you not believe in the power that I carry? Você não acredita no poder que eu carrego? And as the crowd got bigger and bigger, E enquanto a multidão aumentava e aumentava, Jesus took the little boy. Jesus pegou o garotinho He commanded the demon to come out. e mandou que o demônio fosse embora. And the boy was set free. E o garotinho foi liberto. And then the disciples, E então os discípulos, they had some questions. eles tinham algumas perguntas. Same questions I would have. As mesmas perguntas que eu teria. Because remember earlier in the story, Porque se lembra que mais cedo nessa história, Jesus sent them out 2 by 2. Jesus os mandou de 2 em 2. To do what? Fazer o quê? To do what? Para fazer o quê?
to kick out demons, expulsar demônios, to heal the sick. curar os enfermos. And when the disciples came back, E quando eles voltaram, they rejoiced. eles estavam felizes. And the Bible doesn't make it sound like they couldn't help anyone. E a Bíblia não diz que eles não ajudaram ninguém. It sounds like they helped everyone they met. Parece que eles ajudaram a todos que conheceram. So when the disciples approached this little boy, Então, quando os discípulos chegaram perto desse menino, I believe they actually had faith. eu acredito que eles tinham fé. They thought, watch this. Eles pensaram, olha só, We've kicked out lots of demons. a gente já expulsou muitos demônios. Here we go. Aqui vamos nós. Sai agora. Sai agora. And the demon didn't come out. Mas o demônio não saiu. And then what happened? E aí o que acontece? The religious leaders stepped in. Os líderes religiosos chegam, The Pharisees, os fariseus, the Sadducees. os saduceus, They said things like this. e eles falavam coisas como essa. See, it doesn't work. Tá vendo? Eu disse que não funcionava. You love to tell all these stories. Vocês gostam de contar todas essas But when histórias, there's someone in front of you who needs help, mas quando tem alguém que precisa de ajuda na sua frente, you can't even help them. você não consegue ajudá-los. You love to tell stories. Você ama contar histórias. Where's your God now? Mas onde está seu Deus agora? It doesn't work now. Não funciona agora. The disciples asked Jesus, E os discípulos perguntaram a Jesus, why didn't it work? por que não funcionou? And in the book of Mark, E no livro de Marcos, Jesus said, this kind only comes out by prayer and fasting. Jesus disse, esse tipo só sai com jejum e oração. We have a problem now, Esther. Só que agora a gente tem um problema, Esther. Is that when people read that, Quando as pessoas leem isso, they think that they have to pray for hours and hours and hours elas pensam que tem que orar por horas e horas e horas to get bigger faith para ficar com uma fé maior, so that they can come back and kick out this demon. para poder voltar e expulsar esse demônio. But that's not what the text means. Mas não é isso que o texto significa. What he means by prayer O que significa com oração is not going and praying and building your faith. não é ir orar para construir sua fé. What he means is that you pray O que ele quer dizer é que você ora and seek God for wisdom. e procura Deus por sabedoria. Because Jesus said this kind Porque Jesus disse, esse tipo is a little bit different é um pouquinho diferente than what you experienced before. do que vocês experimentaram antes. And only in later manuscripts E só em alguns manuscritos depois, does it add the word fasting. eles adicionam a palavra jejum. Now, fasting is good, Agora, jejuar é bom, and I do believe that your faith grows. e eu acredito que a sua fé cresce. I don't believe Eu não acredito that as your faith grows, more things become possible. que a sua fé cresce e aí as coisas se tornam possíveis. Why do I believe that? Porque eu acredito nisso. Because Jesus said it, Porque Jesus disse that faith the size of a mustard seed que a fé do tamanho de um grão de mostarda makes all things possible. torna todas as coisas possíveis. And in the book of Matthew, E no livro de Mateus, the same story, a mesma história, Jesus said it's because of your little faith. Jesus disse é por causa da sua pequena fé. Well, that doesn't make any sense Mas isso não faz sentido nenhum. because you just said a little bit of faith Porque você acabou de me dizer que um can do pouquinho de everything. fé pode fazer todas as coisas. So which one is it? Então, o que é verdade? It doesn't make sense. Não faz sentido. Let me tell you what it means. Vou te contar o que significa. What Jesus meant by little faith, O que Jesus quis dizer com pequena fé, the clues are found in the story itself. a resposta está na própria história. Jesus did not mean Jesus não queria dizer that you have this much faith que você tem esse tanto de fé and you really need this much. e você precisava desse tanto. That's not what he meant. Não é isso que Jesus disse. The clues are in the story. A resposta está na história. What are the clues? Quais são as respostas? When Jesus came down the mountain Quando Jesus desceu a montanha and the boy needed help e o menino precisava de ajuda and the disciples tried, e os discípulos tentaram. they had enough faith to start Eles tinham fé o suficiente para começar, and then they quit. mas eles pararam. That's the little kind of faith Esse é o pequeno tipo de fé that doesn't work. que não funciona. When you have enough faith to start, Quando você tem fé o suficiente para começar, but not enough faith to finish. mas não fé o suficiente para terminar. That's what he's saying. É isso que ele quer dizer. The evidence is that they quit.
A evidência é que eles pararam. They had enough faith to start saying sai agora. Eles tiveram fé o suficiente para começar a dizer sai agora. Come out in Jesus' name. Sai em nome de Jesus. And when it didn't work, E quando não funcionou, and the demon challenged their faith, e o demônio desafiou a fé deles, and the religious leaders began to argue theology, e os líderes religiosos começaram a debater teologia, the disciples stopped pushing him by faith, os discípulos pararam de tentar e pararam com sua fé. and they started arguing theology with E Pharisees. começaram a discutir teologia com os fariseus. That's why Jesus said, "Why are you talking to É them? por isso que Jesus disse, por que vocês estão falando com eles? They can't help this little boy. Eles não podem ajudar esse garotinho. This little boy is going to die Esse garotinho vai morrer, unless somebody with faith, a não ser que alguém com fé, just a mustard seed size faith, com fé do tamanho de um grão de mostarda, will ignore all the religious noise, vai ignorar esse barulho religioso, ignore all the critics, vai ignorar todas essas the críticas, people who will accuse you, as pessoas que vão te acusar, who will say bad things about que you. vão falar coisas ruins sobre você, Ignore it all. vão ignorar tudo isso. Why? Por quê? Because that little boy Porque aquele garotinho, needs a miracle, ele precisa de um and it can milagre. come through E you pode vir através if de you just você. have Se você tiver a little bit of faith pouquinho de fé in a great big em God, um Deus grande and you don't quit. e você não para. That's why Jesus said in Matthew, É por isso que Jesus disse em Mateus, you had a little bit of faith se você tivesse um pouquinho de fé and it didn't work e não funcionou, because you quit. porque você parou. But if your little bit of faith Mas se o seu pouquinho de fé that was this big, fosse desse tamanho, all things become possible todas as coisas seriam possíveis to the one who believes. para aquele que crê. What I'm telling you is true. O que eu estou te falando é verdade. You don't have to have great faith Você não precisa ter uma fé gigantesca to see great miracles, para ver grandes milagres, because mustard seed size faith porque é uma fé do tamanho de um grão de mostarda. makes all things possible. Torna todas as coisas possíveis. Do you believe it? Você acredita nisso? If you believe it, Se você acredita nisso, then let's go reach this city for Jesus. então vamos alcançar essa cidade para Jesus. There's one more thing I want to read to you. Tem mais uma coisa que eu quero ler para vocês. It's in the book of John, Está no livro de João, chapter 15. capítulo 15. Remember, we talked about Jesus calling them slaves. Lembra que a gente falou de Jesus o chamando de escravos? In John chapter 15, Em João, capítulo 15, Jesus is speaking to the same people, Jesus está falando com as mesmas pessoas, the apostles. os apóstolos. He says in verse 13, E no versículo 13 ele diz: greater love has no one than this, Ninguém tem maior amor do que este, that I would lay down my life for my friends. aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. You are my friends Vocês são meus amigos if you do what I command you. se fizerem o que eu ordeno. For I no longer call you servants. Já não os chamo mais de servos. I no longer call you slaves. Já não chamo mais de escravos. For a servant does not know what his master is doing. Porque o servo não sabe o que faz o Senhor. But I have called you friends. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Because I have revealed to you Porque tudo que eu ouvi do meu Pai, all that the Father has shown me. tornei conhecido a vocês. Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, you are not a worthless slave. você não é mais um escravo You inútil. are not a worthless servant. Você não é mais um servo You're a inútil. friend of God. Você é um amigo de He Deus. makes the rules, not me. Ele fez as regras, não And eu. tonight, E nessa noite, why does Jesus want to do it through you? o que Jesus quer fazer através de você, Because it is a privilege porque é um privilégio to partner with the living God ser um parceiro do Deus vivo, who wants a relationship with que you. quer ter um relacionamento com He wants to você. do miracles through Ele you. quer operar milagres através de você. Not just the men of God Não apenas através do homem de Deus, or the women of ou God da mulher de Deus, or the pastoras, ou os pastores, evangelistas. os evangelistas. He wants to use you, Ele quer usar você, his friends. seus amigos. Amen. Amém.
So here's the real question. Então aqui está a pergunta de verdade. You told me at the beginning Você me disse no início that you were willing to take a step of faith. que você quer tomar um passo de fé. And I'm going to give you that chance tonight. E nessa noite eu vou te dar essa chance. But we're going to do this together. Mas vamos fazer isso juntos. We're going to do a real demonstration. A gente vai fazer uma demonstração real. So if there's someone in this place that needs healing, Então, se tiver alguém aqui que precisa de cura, I need you to raise your hand. eu preciso que você levante sua mão. Just raise your hand if you need healing. Apenas levante sua mão se você precisa de cura. Wow, everyone's so shy. Todo mundo aqui é tão tímido. Okay, I need someone who has more than just a headache. Eu preciso de alguém que tenha um pouquinho mais que uma dor de cabeça. Esther, this woman with her hand up close to the aisle. A mulher In the aqui dress. com a mão levantada, que está perto aqui do meio de Yep, vestido. come here. Você mesmo, pode vir aqui. We're going to do this for real. A gente vai fazer isso de verdade. Now, I'm going to demonstrate for you. Agora eu vou demonstrar para você. Hello, what is your name? Qual o seu nome? Vanessa. Vanessa? Thank you for coming. Vanessa, come stand Muito right obrigada here. por vir. Pode ficar aqui. Now, I want you to watch very closely Agora eu quero que você preste muita atenção. because when you pray for healing, Porque quando você ora por cura, there's not magical phrases. não tem frases mágicas. You don't have to say it perfect. Você não precisa falar perfeitamente. All you have to do is believe Tudo que você tem que fazer é acreditar and say, be healed e dizer, seja curado. in Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen? Amém? Now, watch this. Agora, preste atenção. We're going to pray for her, A gente vai orar por ela and then you're going to pray for people. e aí você vai orar pelas pessoas. So, what we're going to do is real. Então, o que a gente vai fazer é real. This isn't staged, this isn't fake. Isso não é falso. Não foi Let me- combinado. Let me ask you a question. Deixa eu te fazer uma pergunta. If you prayed for 10 people Se você orasse por 10 pessoas and one of them got healed, e uma delas fosse curada, wouldn't you rejoice? você não estaria alegre? Let me ask you another question. Deixa eu te fazer outra pergunta. Have you ever seen someone get healed Você já viu alguém ser curado that you didn't pray for? e você não orou por ele? I haven't. Eu não. So let's pray. Então vamos orar. Amen. Now this Amém. is how we're going to do it at the crusade. Agora é assim que vamos fazer na cruzada. And I need all of your help E eu vou precisar de toda a sua ajuda. because if you're going to watch us on the stage Porque se você vai só assistir a gente lá and em if cima, you treat us e se você nos tratar like celebrities como celebridades and you bring everyone to me to pray for, e trouxer todo mundo para que eu ore, I will say no eu vou dizer não, because it defeats why we're here. porque isso é o contrário do que estamos aqui. I want to equip you. Eu quero te equipar. I want to partner with you. Eu quero ser seu parceiro. I want to do this with you. Eu quero fazer isso com você. I will not do it for you. Eu não vou fazer para você. Amen? Amém? That's how we kill celebrity culture. É assim que a gente acaba com essa cultura de Jesus wants celebridade. to use you. Jesus quer te usar. Vanessa, what is wrong with your body? O que tem de errado no seu corpo? Eu tenho uma doença renal crônica e eu faço hemodiálise há 6 anos. So she has a chronic illness in her kidneys. For how long? Quanto tempo? 6 anos. 6 years. Do they hurt right now? A senhora está sentindo dor agora? Não. Não. So how would you know if you get healed tonight? Então, como a senhora saberia se fosse curada? Só com exames. Exames. Okay. Well, then we're going to pray. Então, vamos orar. We're going to pray for healing. Vamos orar por cura. But because we can't prove it, Mas porque a gente não consegue provar, we're going to bring up another volunteer. nós vamos trazer outro There's voluntário. a gentleman here in the purple shirt. Esse homem aqui com a blusa roxa. Yep, come on up here. Pode vir aqui. We're going to pray for 2 people. Vamos orar por 2 pessoas. Come. Pode vir. What is your name? Qual o seu nome? Cosmo. Não? Cosmo. Come over here. Pode ficar aqui. What is wrong in your body? O que tem de errado no seu corpo? Coluna, hernia de disco, bico de papagaio, escoliose. So he has many problems in his back, like hernias and others. Lower back or higher? É na lombar ou nas costas no geral? Lombar. Lower back. Okay. And it hurts right now. E tá doendo agora? Sim. Yep. Okay. Now we're going to pray for both of them.
Agora a gente vai orar pelos dois. Now, this is how it's going to work at the crusade. Agora é assim que vai funcionar na cruzada. And I want you to do this at the crusade. E eu quero Okay. que você faça isso na cruzada, When ok? we're praying for healing, Quando estivermos orando por cura, you're going to walk into the audience você vai ir até a audiência and lay hands on people, e colocar as mãos sobre as pessoas, on their shoulders, nos seus ombros, on their heads, nas suas cabeças, or if their hand is up here, ou se sua mão estiver aqui, you can put your hand on their hand. pode colocar sua mão sobre a mão deles. And you just pray, E você só ora, be healed in Jesus' name. seja curado em nome de Jesus. I command all the pain to come out. Eu mando que toda dor saia agora. And then you move on, E aí você faz pro outro, okay? ok? Now we're going to pray for real. Agora a gente vai orar de Are you verdade. with me? Vocês estão comigo? Will you stretch your hands towards these two people? Vocês podem levantar suas mãos para esses dois? In the name of Jesus, Em nome de Jesus. we declare healing in their bodies now. Nós declaramos cura sobre seus corpos agora. Be healed in Jesus' name. Seja curado em nome de Jesus. Back pain, be healed. Dor nas costas, seja curado. Hernias, be healed. Hérnias, sejam curadas. Pain, get out now. Dor, sai agora. Fire of the Holy Spirit, come. Fogo do Espírito Santo, venha. Be healed in Jesus' name. Seja curado em nome de Be Jesus. healed in Jesus' name. Seja curado em nome de Jesus. Go ahead and put one hand where it hurts. Coloca uma mão onde dói. Put one hand where it hurts. Coloca uma mão onde dói. Be healed in Jesus' name. Seja curado em nome de Jesus. I command all the pain in her kidney to come out. Eu mando que toda dor nos rins saiam agora. From head to toe, Da cabeça aos pés. inside and out. De dentro para fora. Any witchcraft Que toda obra de is feitiçaria broken now. seja quebrada In agora em nome de Jesus' Jesus. Amém. It has no hold on you Não tem poder sobre você or in your generational line. ou em suas gerações. We break every curse Nós quebramos toda maldição and every agreement with the enemy. e toda concordância com o I inimigo. plead the blood of Jesus Eu peço sangue de over her Jesus entire body. sobre o seu corpo inteiro. Be healed. Seja curado. Holy Spirit, come. Espírito Santo, vem. Fire of God, Fogo de Deus. fill the air that they breathe. Encha o ar que eles respiram. Be healed in Jesus' name. Seja curado em nome de Be Jesus. healed. Seja curado. Amen. Amém. Okay. Vanessa, how do you feel in your body right now? Como a senhora se sente no seu corpo agora? Tô bem. It feels good. Did you feel anything while we were praying? A senhora sentiu alguma coisa enquanto orávamos? Não. No? Okay. Ok. How about you? How do you feel? E o senhor, como o senhor se sente? Tô do mesmo jeito ainda, normal. Same as before. Same as before. So what should we do? Então, o que a gente faz? Should we quit? A gente para? Should we stop praying A gente para de orar just because it got tough? só porque ficou difícil? Or should we keep praying? Ou a gente continua orando? Why should we keep praying? Por que deveríamos continuar orando? Because we believe. Porque nós acreditamos. And believers E pessoas que acreditam are persistent. são persistentes. We push through the doubt. Nós continuamos mesmo com No matter dúvidas. how long it takes, Não importa quanto tempo demore. we keep going. Nós continuamos orando. Amen? Amém? Let's pray one more time. Vamos orar mais uma vez. But this time you're going to help. Mas dessa vez você vai ajudar. So I'm going to ask all of you, Então vou pedir que todos vocês listen closely to my instructions. prestem atenção nas minhas instruções. Only if you need healing in your body, Somente se você precisa de cura em seu corpo. stand to your feet. Fique de pé. If you need healing in your body, stand to your feet. Se você precisa de cura, fique de pé. Wonderful. Yeah, you can stand up. Você pode ficar de pé. Wonderful. Now, everyone else, I want you to look around. Agora, todos os outros, eu quero que você dê uma olhada. You see all these people that need healing in their bodies? Vocês estão vendo todo mundo que está de pé, que I'm going precisa de to invite cura? the team to come and lay hands. Eu vou chamar o time para vir colocar as mãos sobre eles. We're going to lay hands on the people and pray. Nós vamos colocar as mãos sobre as pessoas e orar. And everyone else who's sitting down, E todos os outros que continuam sentados, I want you to stand up, eu quero que você fique de pé, look around you, olhe ao seu redor, find someone who needs healing, ache alguém que precisa de cura, lay hands on them, coloque as mãos sobre ele and we're going to pray together. e nós vamos orar juntos. Now, if you need healing in your body, Agora, se você precisa de cura em seu corpo, put your hand in the air levanta sua mão and wave it e balança, so the team can come to you, para que o time vá até você, so that the people around you know that you need healing. para que as pessoas ao seu redor saibam que você Good. precisa de cura. So look next to you. Então, olhe ao seu lado, See the hand up?
Tá vendo a mão pra cima? Put your hand on her. Pode colocar sua mão Yes. sobre Come ela. over here. Pode Put vir your hand aqui. on her. Coloque sua mão sobre ela. No more sitting. Não vai ficar mais You sentado. said you would take a step of faith. Você me disse que ia tomar um passo It's de time fé. for you to take a step of faith tonight. É hora de tomar um passo de fé nessa noite. If you need healing in your body, Se você precisa de cura em seu corpo, put one hand where it hurts coloca uma mão onde dói and one hand in the air. e uma mão lá em cima. Now let's pray together. Agora vamos orar juntos. Are you ready? Estão prontos? I want to hear you. Are you ready? Eu quero te escutar. Você está pronto? Yes. Sim. Yes. Sim. Let's pray in faith. Vamos orar com fé. Now, in Jesus' name, Em nome de Jesus, we declare healing in this place. nós declaramos cura sobre este Be lugar. healed in Jesus' name. Seja curado em nome de Jesus. Every back be healed. Todas as costas sejam curadas. Fibromyalgia come out now. Fibromialgia saia agora. Every curse of the enemy be broken. Que toda maldição do inimigo seja quebrada. Knees be healed. Joelhos sejam curados. Throats be healed. Gargantas sejam curadas. Hearts be healed. Corações sejam curados. Lungs be healed. Pulmões sejam curados. Holy Spirit come. Espírito Santo vem. Fill the air that they breathe. Encha o ar que eles respiram. Be healed in Jesus' name. Seja curado em nome de Jesus. From head to toe. Da cabeça aos pés. Inside and out. De dentro para fora. Be healed in Jesus' name. Seja curado em nome de Jesus. Be healed. Seja curado. Be healed. Seja curado. Every pain, Que toda dor, sickness, get out now. doenças saiam agora. Loose their bodies now. Soltem os seus corpos agora. In Jesus' mighty No name. nome poderoso de Jesus. In Jesus' mighty No name. nome poderoso de Jesus. Be healed. Seja curado. Be healed. Seja curado. Be healed. Seja curado. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. I'm so proud of you. Eu estou tão orgulhoso de vocês. Now stay where you are. Agora continua onde você está. If your knee was hurting, test it out. Se o seu joelho estava doendo, teste seu joelho. If it was your back, test it out. Se suas costas doíam, teste suas costas. Go ahead and test out whatever was hurting Qualquer lugar que estivesse doendo, testa. and see if it feels any better. Vê se você está melhor. All right, keep testing it out. Continua testando. O que você não conseguia fazer antes, testa com o que você não conseguia fazer antes. Esther, we have a problem. Esther, temos um problema. There was a lot of people that kept sitting down. Muitas pessoas ficaram sentadas. I don't think they were listening. Eu acho que elas não prestaram atenção. They did not stand up Elas não ficaram de pé and take a step of faith. e tomaram um passo de fé. Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, you have to be willing vocês têm que querer to take a step of faith. tomar um passo de fé. If you want God to move through you, Se você quer que Deus se mova através de você, you have to push through the doubt. você tem que continuar mesmo com dúvidas. Now, if you felt healing happen in your body, Agora, se você sentiu cura em seu corpo, wave your hand at me. levanta sua mão e acena para mim. If you felt healing, keep it up. Se você sentiu alguma cura, continua com a mão lá em cima. Those around them, grab their hand and bring them up here. Se você está perto de alguma pessoa dessa, Keep your pega hand a mão dela e traz ela para cá. Continua com a mão lá em Keep cima. your hand up. Continua com a mão lá em cima. We want to hear from you Nós queremos ouvir de vocês what God is doing in this place. o que Deus fez nesse lugar. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Don't worry, we're going to pray again. Não se preocupe que nós vamos orar de novo. So if you weren't healed, Então, se você não foi curado, we're going to pray for you one more time. a gente vai orar mais uma vez. Thank you, Jesus. If you were healed, Se você foi curado, come up to the front vem aqui para frente, because we want to hear what the Lord has done. porque a gente quer escutar o que o Senhor fez. Amen. Amém? Keep coming. Pode continuar vindo. Come line up right over here. Pode fazer uma fila aqui. The rest of you can be seated for a moment. O resto de vocês pode sentar por um minuto. Don't worry, we're going to pray again. Não se preocupe, nós vamos orar de novo. Okay. First, let's check on the two volunteers. Come over Primeiro here. vamos ver os dois voluntários. Vem um pouquinho para frente. Do you feel any better in your body? O senhor se sente melhor? Melhor. You feel the pain is getting better? A dor foi embora, a dor tá melhor? Sim, estava sentindo dores e as dores passaram, desapareceram. The pain is gone. Thank you, Jesus. Can you do something that was hard to do before? O senhor consegue fazer algo difícil que era antes? Amen.
This man came here tonight with several hernias in his back, and after the first prayer, he did not feel anything. But after the second prayer, he said all the pain is gone, and he's able to do things that were hard to do before. Can you do it one more time? O senhor pode mostrar mais uma vez o que era difícil fazer antes? Thank you, Jesus. Who healed you tonight? Quem te curou hoje? Quem te curou nessa noite? Jesus. Amen. Obrigado. You can come sit down. Vanessa, how do you feel in your body? Como a senhora se sente agora? Eu estou bem. She's good. You feel good. Vanessa, thank you so much. Muito obrigada. Muito obrigado. You can come sit down. Okay, let's start with this good-looking young lady. Vamos começar com essa jovem. What is your name? Qual o seu nome? Meu nome é Maria. Maria. Maria, what happened in your body tonight? O que aconteceu no seu corpo nessa noite? É porque eu senti uma dor muito forte no meu peito. Eu ia botar fazer um estendo, né? E ainda não recebi assim chance de botar. Aí ontem eu tava aquele pastor, o Erga, a Eduardo, ele estava no culto, aí ele disse que ia curar. Aí eu sentia um queima nas costas e hoje eu não estava sentindo mais. E ali, quando a menina me abraçou, eu senti um alívio no meu peito, no meu coração. Não estava sentindo mais. No coração. So yesterday, Evangelista Eduardo, met this good-looking lady and told her that she's going to be healed. And tonight she came with chest pain that was very painful, and she said it left her body. She's completely healed. Who healed you tonight? Quem te curou hoje à noite? Jesus. Amen. Thank you for coming. You may have a seat. Are you healed? It's perfect. Come over here. Pode vir aqui. What is your name? Qual o seu nome? What happened in your body tonight? O que aconteceu hoje à noite? Eu fui curada de uma dor aqui do lado, que já persistiu alguns dias. Ela ia e voltava, né? E agora eu estava sentindo, depois da oração. Eu não estou mais sentindo. Pain in the side. So she came tonight with a pain in her side, and it was hurting very much. And she said, during the prayer, the pain is gone, and she doesn't feel any pain anymore. Can you move around a little bit? A senhora pode fazer algo que era difícil antes? And the pain is gone. E a dor foi embora? Foi embora. It's gone. Praise Jesus. Thank you so much. Muito obrigada. Obrigado. You may have a seat. A senhora pode sentar. Vocalista, how are you? Como você está? Tô bem agora. What is your real name? Qual o seu nome? É Virgínia. Gina? Isso. What happened in your body tonight? Dor nas costas, dor no quadril e dor também no pescoço, indo pro ombro. For how long? Por quanto tempo? Isso tá... Eu já senti há muito tempo, mas agora ficou mais intenso nessa semana. So she came tonight with back pain, hip pain, and pain that went all the way up into her neck and her jaw. And tonight, it's all gone. All E the pain hoje à is gone. noite toda a dor foi embora. Sim, Can you do something that was hard to do before? Você consegue fazer algo que era difícil fazer antes? levantar os meus braços, principalmente na hora do louvor. Eu não conseguia levantar muito alto, que doía muito. E agora eu levanto, eu não estou mais sentindo dor. E no quadril também, eu não estava conseguindo fazer assim. Who healed you tonight? Quem te curou hoje à noite? Jesus. Amen. Gina, it's good to meet you. É muito bom te God conhecer, bless Virgínia. you. Deus te abençoe. What is your name? Qual o seu nome? Meire, What happened in your body tonight? O que aconteceu no seu corpo hoje à noite? eu lesionei meu ombro há algumas semanas atrás e eu fui ao médico, tomei injeção, mas eu continuava com a dor. Aí uma pessoa orou em mim e passou a dor, foi embora. Who prayed for you? Quem orou por você? Whoever prayed for this woman, stand up. Quem orou por essa mulher, fique de pé, por favor. Ali, ó. Eduardo, of course it was you. Claro que foi ele. Evangelista. So tonight, she came with shoulder pain in your left shoulder, Você estava com dor no ombro esquerdo? right shoulder.
So I want you to do something that was hard to do before. Então faz algo que era difícil fazer antes. And pain is gone. E a dor foi embora. Hallelujah. Who healed you tonight? Quem te curou hoje à noite? Jesus. Amen. Obrigado. Thank you for coming. You may be seated. Come here, young lady. What is your name? Qual o seu nome? Alika, what happened in your body tonight? O que aconteceu no seu corpo essa noite? Estava com dor de cabeça muito forte. Okay, for how long? Por quanto tempo? Agora à noite começou e estava muito forte ali. So she had a headache starting tonight that was very strong, but she came anyway, and the pain is gone? E a dor foi embora? What did that feel like while they were praying for you? Enquanto oravam pela senhora, como a senhora se sentiu? Bem, Felt good. So the pain left. She feels good. Glory to God. Thank you so much for coming. Muito obrigado por vir. Muito obrigado. Come here, young man. What is your name? Vinícius. Whoa, I can't even say that. What happened in your body tonight? O que aconteceu no seu corpo nessa noite? Eu tinha condropatia patelar e lesão meniscal nos 2 joelhos. E quando eu me agachava, eu sentia as dores. Inclusive, cheguei aqui com dores nos joelhos. E quando o irmão orou por mim, eu fui curado em nome de Jesus. Amen. How many years did you have the knee pain? Por quanto tempo você teve essa dor no joelho? Faz desde 2020, faz 6 anos. Wow. For 6 years. Who prayed for you? Quem orou por você? Joshua, get out here. Rápido, rápido. Arriba, arriba. Joshua, how old are you? Quantos anos você tem? 15. 15. So tonight, my friend here came with severe knee pain in both knees, and Joshua, who's 15, laid hands on him and prayed for him, and the pain is gone. Can you do something with your knees that was hard to do Você before? pode mostrar o que era difícil fazer antes? Hallelujah. Glory to Deus. Glory to Deus. Obrigado, Joshua. Obrigado. Thank you for coming. Come. What happened in your body tonight? O que aconteceu no seu corpo hoje à noite? Estava sentindo uma hérnia no umbigo. E ao orar na oração, alguém estava orando por mim e eu senti que está sumindo. Sumiu. Para a glória de Deus. How long did you have the hernia? Por quanto tempo você teve essa hérnia? Eu percebi pouco tempo atrás, uns 6 meses. 6 meses atrás. Wow. He came here tonight with a hernia in his belly button, and as someone was praying for him, he felt it moving and it's totally healed. Is there anything you can do that was painful before and isn't now? Antes o senhor sentiu alguma coisa, dor para fazer alguma coisa que pode mostrar agora? Não. Who healed you tonight? Quem te curou hoje à noite? Jesus. Amen. Thank you so much for coming. You may have a seat. Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, let me just ask you the question. deixa eu só te fazer uma pergunta. How does your faith grow? Como a sua fé cresce? I'll tell you how it grows. Eu vou te contar como sua fé cresce. There's 3 pillars. Tem 3 pilares. Trust. Confiança. If you grow in your trust of the Lord, Se você começa a confiar mais no your Senhor, faith will grow. então a sua fé crescerá. If you're obedient, Se você é obediente, your faith will grow in the Lord. a sua fé vai crescer no Senhor. And here's the third thing, E aqui está a terceira coisa: perseverance. perseverança. Remember the story of the persistent widow Você se lembra da história da viúva who persistente? came before the wicked judge, Ela vinha até um juiz injusto and she kept coming e ela continuava vindo, day after day after day. dia após dia após dia. Why did the wicked judge finally give her what she wants? Por que que o juiz finalmente deu a ela o que ela queria? It wasn't because of money Não era por causa de dinheiro or fame. ou por causa de fama, It was because she kept coming. mas era porque ela continuou indo. And you know what Jesus said? E sabe o que Jesus disse? I'm telling
you this story Eu estou te contando essa so that história it will have an effect on your life. para ter um efeito na sua vida. That you would always pray Que você sempre vai orar and not lose heart. e você não vai perder a esperança. And he shares that E story. ele compartilha essa história. And at the end he says this. E no final ele diz isso. If the wicked judge Se um juiz injusto could give this widow deu a essa viúva what she was asking o for, que ela estava pedindo, because she kept coming porque ela continuou ouvindo and she kept e coming, ela continuava vindo, she didn't know how long it would take ela não sabia o quanto demorou or if it would ever happen. ou se aconteceria algum dia. But she kept coming Mas ela continuava vindo because she believed. porque ela acreditava. And Jesus said this, E Jesus disse isso. if that's true for them, Se isso é verdade para eles, how much more is it true quão mais é verdade that your Father in que o heaven seu Pai nos céus will answer your vai prayers responder às suas orações to his children para seus filhos who call to him day and night? que o chamam dia e noite. And then he says this, Então ele diz isso. but when I come back, Quando eu voltar, will I find that kind of faith on the earth? eu vou achar esse tipo de fé na terra. The kind of faith that doesn't quit. O tipo de fé que não para. It's persistent. É persistente. It's obedient. É obediente. And it trusts in E me. confia em mim. Will he find that kind of faith Eu vou achar esse tipo de fé in Bibi-Ribi? em Beberibe. Yes or no? Sim ou não? Will he find that kind of faith Ele vai achar esse tipo de in fé Bibi-Ribi? aqui em Beberibe. Yes or no? Sim ou não? It's up to you. É pra você a sua escolha. You can be one that stayed in your seats, Você pode ficar aí nos seus lugares. or you can be one that stands up Ou você pode ficar de pé. and links E arms você junta os and braços. lays hands on the E sick coloca as mãos sobre os and enfermos. takes a little bit of E faith você pega um pouquinho de and puts it fé. in a great big E God coloca em um Deus grande. and sees miracles E happen vê milagres acontecendo. because he's with you Porque Ele está com você. and he wants to move through you. E Ele quer se mover através de você. Amen. Amém. Amen. Amém. People were healed tonight Pessoas foram curadas nessa noite. because all of us prayed. Porque todos de nós oramos. It wasn't because of me. Não foi por causa de mim. It was because we called on the name of Jesus. Foi porque chamamos o nome de Jesus. Amen. Amém? Let's go reach this city for Jesus. Então vamos alcançar essa cidade para Jesus. We've run out of time for tonight. Não temos mais tempo hoje à noite. But tomorrow night, Mas amanhã à noite, you get the very best você vai ter o melhor. in the Brazilian West. No Brasil, His name o nome dele is Evangelista é Evangelista Eduardo. Eduardo. And he's going to teach you E ele vai te how ensinar to do deliverance, sobre como fazer to libertação. take authority over the kingdom of Para darkness ter autoridade sobre o reino das and trevas. kick it right out of Bibi-Ribi, E vai chutar eles para fora de Beberibe. just like a soccer ball. Assim como uma bola de futebol. Amen. Amém? And we will pray for everyone in this place. E a gente vai orar por todos nesse lugar. So get on your phones, Então, pegue os seus celulares, text your friends, mande mensagem para os seus your amigos, family members, para a sua família and even your enemies. e até seus And inimigos. bring them tomorrow night. E tragam eles amanhã à noite. You will see the power of God move Você vai ver o poder de through Deus deliverance. através de libertação. We can do this together. Podemos fazer isso juntos. Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, God loves you. Deus te ama. God bless you. Deus te abençoe. Ciao. Glória a Deus. Amém, igreja? Quem recebeu da parte de Deus a tua bênção? Diga para alguém que está perto de você, vamos convidar pessoas para receber libertação amanhã, vamos? Queridos, eu convido a todos que ficavam de pé, nós já vamos encerrar. Eu gostaria, presta atenção, queridos, eu gostaria que a igreja orasse. Amanhã teremos uma reunião lá na prefeitura sobre a questão dos alunos para receber a mensagem de Deus, amém? Eu gostaria que vocês levantassem um clamor na madrugada. Quem puder jejuar amanhã, vai jejuar em nome de Jesus nessa causa. E Deus vai trazer resposta, amém? Amém? Quem vai vir amanhã e trazer mais uma pessoa? Levanta a mão, tenha esse compromisso com Deus em nome de Jesus. Amém, querido? Vai ser uma semana de impacto nessa cidade, onde Deus vai fazer um mover muito maravilhoso para a glória de Deus, amém? Queridos,
eu vou fazer a oração final, mas eu quero pedir a cooperação. Amanhã pela manhã vai ter uns trabalhos aqui na escola e eu gostaria que os amados irmãos nos ajudassem, os obreiros, homens de Deus, a juntar as cadeiras. A gente vai enfileirar aqui na frente do palco, tá bem? Para liberar o espaço para alguns trabalhos da escola amanhã. E amanhã, às 19 horas. Hoje nós tivemos um atraso, tá bem? Equipamento de som, amém? Mas amanhã, às 19 horas, nós estaremos 19h30, amém? Amanhã, 19h30, estaremos iniciando aqui a segunda noite da conferência, tá certo? Com libertação. O evangelista Eduardo Vargas vai estar ministrando a palavra de Deus e trazendo o ensino para todos nós, amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu essa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir a manifestação do teu poder sobre a tua igreja. Pai amado, em nome de Jesus, opera no meio do teu povo, confirma a tua palavra, manifesta o teu poder, quebra, Senhor, todos os laços do diabo. Senhor, desamarra aqueles que estão amarrados pelas forças das trevas, do ocultismo. Em nome de Jesus, nós declaramos a bênção e a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, se por acaso você bebeu água e está com a garrafinha vazia, passa por aqui para a gente deixar esse salão limpo da maneira que nós encontramos, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.